Começamos o ano de 2021 sem auxílio emergencial. Portanto, a pobreza se alastrou rapidamente no nosso país. 2001 é o ano da nossa pobreza, mais do que já sempre foi. Só para vocês terem ideia, o fim do auxílio emergencial significou, em termos de extrema pobreza, a passagem de 4,5% em 2020 para 12,8% em 2021. Pessoas vivendo com menos de R$ 246 por mês, que na prática, se for um mês de 30 dias, dá R$ 8,20 por dia. Mas a maioria dos meses tem 31 dias, então dá menos de R$ 8,00 por dia. Passamos de 9,5 milhões de pessoas em 2020 para 23,3 milhões pobres, miseráveis. Essa é a situação que temos com a pandemia e o fim do auxílio emergencial. Mas como auxílio emergencial significa quase 10 pontos percentuais nas pesquisas políticas, portanto agora o governo quer rebatizar o auxílio, pagando apenas 3 parcelas de R$ 200, só que se exigirá que se faça um curso. O que se colocaria no lugar do auxílio emergencial seria o BIP, Bônus de Inclusão Produtiva. Tudo isso atrelado à carteira verde-amarela, que é o projeto do governo Bolsonaro para ir acabando com a carteira de trabalho tradicional. Mas para receber esse bônus, tem que participar de a chamada requalificação profissional através do Sistema S, que não vai dar certo. Já explico por quê. Porque vale lembrar o seguinte: diante de tanta miséria, de extrema pobreza que nós estamos passando nesse momento, quais são essas exigências para receber o BIP? É essa qualificação profissional do Sistema S, que na prática, vejam aí em destaque, os empregadores não pagariam aí alíquotas do Sistema S, do salário educação e da contribuição patronal de 20% para a Previdência Social. Portanto, vejam que é descapitalizar a Previdência Social. Além disso, a alíquota do Fundo de Garantia, que passaria de 8% para 2%, portanto, menor recolhimento do Fundo de Garantia dos trabalhadores. Portanto, quando saísse, teriam menos dinheiro a receber. Além disso, em caso de demissão sem justa causa, a multa sobre o fundo baixa de 40% para 20%. Portanto, menos ainda os trabalhadores receberem. A folha de pagamento vai ter uma redução de 34% nos impostos a ela vinculados. De outro lado, em caso de demissão sem justa causa, a perspectiva é que o trabalhador receba até 80% menos de verbas. Bem, está claro que, obviamente, já é algo para desonerar o patronato. E vejam, quer dizer que o Sistema S vai ser a salvação da lavoura? Vejam que não tem como dar certo isso. Em primeiro lugar, basta imaginar o seguinte: e onde não tem Sistema S? Como é que vai fazer? Não tem como fazer. Vai fazer cursos online? Bom, se nós estamos falando da população mais pobre do país, por acaso ela tem internet? Por acaso ela tem celular com banda larga? Não tem nada disso. Então, é uma coisa já fadada ao fracasso. E mais, o Senai, Sesc, SESI fariam tudo isso de graça? Claro que não. Então veja, você dá um bônus para o trabalhador desempregado, miserável, e obviamente teria que, na sequência, remunerar essas empresas do Sistema S, porque de graça eles não vão fazer. Ou seja, é mais sacanagem aí do governo Bolsonaro. Quanto aos gastos, vejam aí que isso daria pouco menos aí de 6 bilhões por mês, né? Bem abaixo dos 50 bilhões aí
do auxílio emergencial, quando foram pagos aí a 64 milhões em 2020. É bom lembrar que agora esse BIP é para 30 milhões, menos da metade. E as condições aí dos gastos? Veja como que ele seria condicionado ao corte de despesas em outras áreas do governo. A ideia é incluir uma cláusula de calamidade pública na PEC do Pacto Federativo, que retira amarras do orçamento e traz gatilhos de ajuste fiscal. O que quer dizer isso? A PEC da calamidade pública é em função de você não ter mais poder gastar a mais do orçamento tudo aquilo que vem engessado desde lá o governo Temer com a PEC 95, a chamada PEC da morte. Portanto, como tratam as pessoas como se fosse subgente, então agora na verdade, um leilão às avessas, ou seja, de 600 para 300, de 300 para 200, ou seja, quem paga menos. É essa a política do governo Bolsonaro em termos de auxílio, que vejam, o BIP não é nem auxílio, é um condicionamento, tem que fazer um curso que não tem como ser feito. É uma invenção absurda. É tão absurdo que em outros momentos que se tentou requalificação profissional, veja, até os próprios trabalhadores, através dos sindicatos, fizeram isso. Veja aí o exemplo dos bancários, que vocês estão vendo aí nas fotos. Não deu em nada, obviamente. Deu no quê? Deu, na sequência, em diminuição do número de trabalhadores. Porque isso não requalifica coisíssima nenhuma. Também se fez esse tipo de tentativa no setor dos metalúrgicos, através de sindicatos também, naquelas demissões voluntárias, onde o cara receberia indenização e depois faria um curso de requalificação. Na prática você via o quê? Era o fresador fazendo curso de encanador e o encanador fazendo curso de fresador. Ou seja, e os dois desempregados. De onde você pode imaginar que um fresador que passa meses, às vezes anos, para aprender o ofício, em poucos dias vai aprender o ofício de encanador e vai ser melhor que ele e vice-versa. Sem nenhuma ilusões. Isso não funciona. Na verdade, essas coisas só aparecem porque esse governo está de brincadeira, brinca com os trabalhadores, brinca com os miseráveis, dando esses auxílios na forma de uma brincadeira de mau gosto. É tratar as pessoas como subgente. É um filme de terror, o Cabeça de Pirâmide de Silent Hill. Ou seja, vivemos uma situação calamitosa, uma vez que a nossa esquerda só pensa em eleições, só se organiza para eleições de 2 em 2 anos, portanto nos anos pares, porque nos anos ímpares fica aí a ver navios patinando. Ou pior, fica atrás de BBB, em vez de organizar os trabalhadores, em vez de lutar pela conscientização. Não vai ser Kratos, o deus da guerra, ou um fatality de Scorpion, um herói, ou um herói brasileiro como Blanca, que vai dar um choque no empresariado, nos capitalistas, diante dessa situação. Na verdade, esse tipo de tratamento com os mais miseráveis não é de agora. Veja aí a esposa do Dória, que foi aquela que afirmou recentemente que não tinha que dar comida para os miseráveis que vivem nas ruas, porque eles se acostumam, eles vivem bem assim, se acostumam a viver na rua, portanto não tem que dar comida para eles. Vejam que tipo de burguesia nós temos, Aquela que, na verdade, é uma burguesia que tem saudades da senzala. Ela só não pode admitir. Pega mal, É politicamente incorreto. E pior do que isso, vejam que na própria avaliação da equipe econômica, da turma lá do Guedes, vejam como é que vai funcionar a coisa.
Se o programa de vacinação surtir efeito, né, e se reduzir aí a taxa de mortalidade do Covid, não vai mais precisar acionar a cláusula de calamidade. Ou seja, só se morrer acima de 1.000 pessoas que pode pagar aí os mais miseráveis. Vejam que situação. Então morreu 995. Olha, se tivesse morrido mais 5, aí os miseráveis iam ter direito a seu bônus. Veja o grau de sacanagem, grau de desumanização do tratamento com os mais pobres. E o Bolsonaro joga tudo isso para o Congresso, né? Diz que se esse tipo de bônus não passar, a culpa não é dele, porque é assim que ele faz. Nunca a culpa é dele, né? E é assim que estão sendo tratados os invisíveis, mas não aí um invisível de terno e gravata, não um personagem clássico da literatura universal. Não, na verdade, o Guedes e sua equipe econômica está pouco se lixando com os mais pobres. Na verdade, ele está preocupado aí em fazer os seus grandes negócios financeiros. Vejam aí, por exemplo, né, transferir venda de ativos do Banco do Brasil por 1/10 do preço para o banco que é dele, né? Portanto, é assim que você trata os mais miseráveis. Ou seja, são verdadeiros vira-latas. Boa parte desses que recebem, inclusive, são gado, são miseráveis, mas são gado. No fundo, esse leilão às avessas tem mais cara dessa nota aqui, que seria bem mais adequada para retratar o governo Bolsonaro.